Pronto, pode falar. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso evangelho. Vamos fazer a prece inicial. Agora com nossos corações cheios de gratidão, gratidão pela vida, pela oportunidade. Amado Mestre Jesus, obrigada. Obrigada pelo amor incondicional. Obrigada por estarmos aqui com saúde física, com saúde mental, nossa saúde espiritual. Estarmos aqui buscando nos melhorar, estudando o Evangelho, nos evangelizando e buscando a oportunidade de aplicar com sucesso o que nós estudamos. Permita que nós tenhamos hoje um grande avanço no conhecimento e que possamos auxiliar de forma completa os irmãos que foram lidos no comecinho do nosso Evangelho, os nomes dos irmãos que estão precisando do nosso auxílio espiritual, do auxílio da espiritualidade benfeitora, que possamos ter esse apoio da espiritualidade, e possamos ser úteis todos os momentos de nossas vidas, possamos ser luz e amor aonde quer que formos. Que assim seja. Assim seja. Marie, tu assume aqui, que eu vou controlar o povo que está chegando, viu? Aí tu assume agora quem vai fazer a nossa evangelho, a nossa querida Raíssa Aguiar. Tu faz tu faz a mensagem que eu faço a vibração, tá? Trancado o microfone. A Cláudia faz a mensagem, não? Não sei, eu não quis, porque toda semana eu estou cutucando a Cláudia, se ela quiser fazer. Que aí eu faço a vibração para tu não fazer. Não, deixa eu fazer. Você está baqueada, então deixa eu fazer. Então tá bom. Veja aí com a Cláudia se ela faz os casos. Minha querida, você faz o nosso Chico? Eu faço. Faço. Ai, meu Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cláudia, a pessoa chegou para mim e disse, Olívia, eu adoro a Cláudia fazendo a mensagem. Oi, Raíssa, agora é a Raíssa, gente. Oi, Raíssa. Boa noite. O nosso evangelho está no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 19, 20 e 21. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem e divulgar o mal de outrem. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais às vezes pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Aos demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão,
e para resolvê-la, é necessário se tornar apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, são 3 perguntas aqui muito pesadas para nossa análise, né? Porque elas são bastante subjetivas e recorrem ao nosso bom senso, ao nosso teor de caridade e de análise crítica da situação. Mas algo que a gente consegue perceber aqui através da leitura do Evangelho é que existem algumas coisas que não dá para a gente fugir. Primeiro, de utilizar desse chamado de atenção para constranger o próximo, então ele repreende isso aqui. A outra forma que a gente tem aqui de perceber essa repreensão é como uma forma de transformação da pessoa, desde que isso não seja divulgado, né, como a gente sabe, e que já é falado no senso comum, de criticar em particular, né? Então ele fala aqui da questão de chamar a atenção, mas não em público. E a outra forma que chama a atenção aqui é quando alguém vai fazer algum ato ou comete algumas atitudes que prejudiquem muitas pessoas. Então, deixa de ser uma opção, né, após análise, e passa a ser um dever, né, como fala aqui. Então, se uma atitude ela está prejudicando a maioria, então é nosso dever chamar a atenção. Então, é um ato de caridade, não somente com aquele que está no véu da malevolência, né, como ele fala aqui, mas também para aqueles que irão sofrer com aquelas atitudes. Então, isso vem a trazer em nós uma reflexão de que tipos de chamadas de atenção nós estamos fazendo com os outros, se é apenas com o intuito de ego, né, de egocentrismo, de perceber que está ali um erro naquela pessoa. E o outro ponto que a gente tira aqui é que muitas vezes nós percebemos erros nos outros e que esses erros se repetem em nós. E é por isso que muitas vezes a gente nota, mas não para refletir de que a gente tem um pouco daquilo também. E a outra perspectiva é que a gente não cometa os mesmos erros que nós estamos percebendo no outro. Então, essa é a minha percepção desse evangelho. Desculpa eu ter me prolongado um pouquinho. E se alguém quiser complementar, fica à vontade. Eu agradeço. Obrigada. Nós ainda temos alguns minutos para esse comentário, né? Eu gostaria de partir do final, quando a Raíssa coloca que é muito cômoda a nossa situação da crítica, né? Porque, invariavelmente, a gente aponta com muita facilidade os erros que os outros cometem, esquecendo daqueles que nós também cometemos. Essa linha tênue que ele fala aí, é que a gente tem que ter essa compreensão, essa leveza nesse julgamento, sem, entretanto, ser conivente. Salvo engano, isso está no Consciência e Mediunidade que a gente estudou, né, Olívio? Nas mediúnicas, que ela fala disso, que a gente, vendo o erro, a gente não deve entrar no julgamento, mas também a gente não pode ser conivente com aquilo ali. E é quando ele diz que, em alguns casos, é importante e é imprescindível que a gente fala disso, mas ele faz uma ressalva bem grande,
da forma como a gente faz isso, né? Porque, invariavelmente, a gente faz de duas maneiras. Ou a gente faz com muita agressividade para cima do outro, né? Ou, o que é pior, a gente vai pelo caminho da maledicência, né? Vai falando por trás, e isso também não é bom, porque não vai atingir o objetivo que o Evangelho está colocando, que é não deixar aquela situação prejudicar outras pessoas, né? Ainda que vá prejudicar somente a pessoa, acho que por um dever de caridade, a gente deve, com muita sutileza, procurar as palavras e tentar orientar. Podem complementar um pouquinho mais, que nós ainda temos tempo. É verdade isso aí. Essa questão da gente divulgar essas coisas é complicado, né? Eu já passei por isso, né? Mas a pessoa acabou me ajudando, né? Porque a pessoa que trabalhava lá em casa, a gente não tinha o menor suspeito sobre ela, mas a pessoa chegou para mim, olha, cuidado com ela. Aí eu fui tomar cuidado com a pessoa, né? Que era uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Mas acontece, né? Eu acho que isso são coisas para a gente ir tirando nosso aprendizado, né? E é isso. Para que eu vou estar divulgando certas coisas se não tem necessidade? A gente só faz alertar, mostrar que existe um caminho, né? É como o dia conversando com um amigo meu, chamo ele de engenheiro de obra pronta. Ele chega para mim depois que o negócio acontece, você devia ter feito isso. Não, você devia ter feito isso aqui. Ele sempre tem uma situação. Eu disse, rapaz, não vou te falar mais nada para ti. Porque ele sempre tem uma solução assim, que você devia ter feito. Mas, gente, ele diz, olha, tem certas situações que a gente passa que a gente é melhor ficar calado. Quantas vezes a gente tem que ficar calado? Você ouve a situação, o que é que adianta você falar? Né? Mas ele acha que sempre tem que falar, mas não é assim, né? A gente tem que aprender com a vida. Tem que aprender que tem pessoas que não adianta você falar. Ela é daquele jeito. E se você fala, mesmo você estando certo, ela vai ficar com ódio de você, né? Você vai arrumar um inimigo de graça. Então a gente vai caminhando, vai aprendendo, vai chegando à idade, né, Maria? E a gente começa a ser como a água, né? A água, eu já trabalhei com água, com irrigação, a água sempre dá um jeito sempre dava um jeito de escorregar para algum lugar. Era uma briga, né? Vazamento com água. Então a gente tem que ser como a água. Isso eu li já em alguma mensagem espírita, que a água contorna todos os obstáculos, mas ela continua em frente, né? Tem que ser como a gente passa por dificuldades, vai aprendendo. Agora, se a gente não quiser aprender, aí já é outro detalhe. A vida é assim, vai nos ensinando. É isso. A observação final que ele faz, né? No finalzinho do texto, ele fala assim, há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Porque muitas vezes a gente reveste de caridade uma crítica que é somente nossa, né? O engenheiro de obra pronta, quando ele chega, ele está na intenção de que precisava dizer aquilo ali para a obra não cair, mas o fato é que ele precisava estar antes, né? Para que a crítica fosse efetivamente construtiva. Mas, apesar de que Crisóstomo, que a Aninha e Olive bem conhece, ele diz que a palavra crítica não precisa desse adjetivo construtiva, porque ela, na sua essência, já tem essa finalidade, né? Mas a gente, muitas vezes, resvala para a falta de caridade na hora de criticar, né? Tá certo. Vamos, Aprendi com você. vamos então, agora para a nossa mensagem com a nossa amiga Cláudia. Bom, oi, gente, boa noite. Vamos dar continuidade à leitura do Lindos Casos de Chico Xavier, a página 85, Viajando com o Irmão Sacerdote. Tu consegue abrir rapidinho, Raíssa? Eu ia tentar abrir aqui, esqueci. Eu tenho teu comentário, esqueci. Consigo sim, só um minutinho.
Essa Raíssa é rápida, viu? Pensa. Qual é o capítulo? Página 85. Qual é o Qual o título? título? Não é capítulo. Mas tem o título, porque eu tenho... Viajando com o irmão sacerdote. Bom, sentado no ônibus que o levaria a Belo Horizonte, Chico notou que seu companheiro de banco era um irmão sacerdote. Cumprimentou e entregou-se à leitura de um bom livro. O sacerdote também correspondeu-lhe o cumprimento, abrir um livro sagrado e ficar a lê-lo. Em meio à viagem, passou o ônibus perto de um lugarejo embandeirado que comemorava o dia de São Pedro e São Paulo. O sacerdote observou aquilo e, depois, virando-se para o Chico, comentou: vejo esta festividade em honra de dois grandes santos, e neste livro leia a história de São Paulo, cujo autor lhe dá a proeminência sobre São Pedro. Não se pode concordar com isto. São Paulo é o príncipe dos apóstolos, aquele que recebeu de Jesus as chaves da igreja. O Chico delicadamente deu sua opinião e o fez de forma tão simples, revelando grande cultura, que o sacerdote, que não sabia com quem dialogava, surpreendeu-se e lhe perguntou: o senhor é formado em teologia ou possui algum curso superior? Não, apenas cursei até o 4º ano da instrução primária. Mas como sabe tanta coisa da vida dos santos, principalmente São Paulo, de Santo Estevão, de São Pedro e de outros, realçando-lhes fatos que ignoro? Sou médium. Então o senhor é o Chico Xavier de Pedro Leopoldo? Sim, para o servir. Então permita-lhe que lhe escreva e prometa-me responder minhas cartas, pois tenho muita coisa para lhe perguntar. Faça-me este favor, afinal verifico que Deus nos pertence. Pode escrever de bom grado, responder-lhe-ei. Assim, trabalharemos não apenas para que Deus nos pertença, mas para que pertençamos também a Deus, como nos ensina o nosso benfeitor Emmanuel. E até hoje Chico recebe cartas de irmãos de todas as crenças, particularmente de sacerdotes bem-intencionados, como o irmão com quem viajou e de quem se tornou amigo. E tanto quanto lhe permite o tempo, lhes responde nas respostas, vai distribuindo o pão espiritual a todos os famintos, ovelhas de grande redil, em busca do amoroso e divino pastor, que é Jesus. Como sempre, o Chico dando show, né? Falando com humildade e tudo, respondendo. Conquista-se mais um amigo. Né? Conquista-se mais um amigo, porque a doutrina espírita é isso, ela agrega, ela chama para si os diversos pensamentos. Outros que quiserem que briguem, mas a gente não, a gente está ali para poder acolher as pessoas. Quem quiser colocar mais alguma reflexão, a gente agradece. O Chico está aqui do meu lado, está mandando um beijo para vocês. Que bom essa sentimento. Eu estava pensando aqui no quanto essa atitude de Chico exemplifica o que a gente leu no Evangelho. Uhum. Não houve crítica, não houve, como é que se diz? Apontamentos de pensamentos diferentes, né? Certamente, com o conhecimento que ele tinha, foi buscar os fatos da vida desses
desses santos, né? Vamos dizer assim, e sem grandes querelas, né? Certamente sem concordar com o rapaz, com o que o rapaz estava dizendo, né? Com o que o sacerdote estava dizendo, mas transformou a situação de uma forma construtiva em que todos aprenderam, né? Todos saíram ganhando, porque uma coisa aí é muito presente. A provocação do sacerdote com as dúvidas levadas ao Chico, para o Chico também foi importante, né? Para ele elaborar esse pensamento, para buscar as orientações que precisava para dar para o sacerdote e para tantos outros, né? Que ele ajudou também e compreendeu. Eu sempre fico muito impressionada com esse casamento entre o Evangelho e, e as mensagens, né? Uhum. E Chico, né, foi muito caridoso, né? É como ele fala ali nesse capítulo, e depois que me passa o capítulo, Raíssa, que eu acabei não pegando. Esse capítulo, essa parte que a Raíssa leu, ali é caridade em ser o Chico. Ele, aquela história, ele transformou, talvez, tudo que o pastor falou, ele não negou nada, né? Mas ele disse o que queria de forma bem caridosa, que o pastor concordou com ele, ainda queria mais informações, né? Porque nós sabemos que quando a gente diz que é espírito, tem gente que olha de lado. Teve ocasiões que a pessoa quase deixou de falar comigo, mas tudo bem, entendeu? Acontece, né? Mas ele, olha, imagina o sacerdote, apesar que o sacerdote tem como lei no interior, ele até o evangelho comprou de mim. A gente fez uma feira de livros espíritos do lado da igreja. Aí ele abriu uma portinha e me chamou. O que é que vocês estão vendendo aí? Uma portinha sem ninguém. Rapaz, você me indica algum livro, indiquei o evangelho e outro livro para ele. Ele pegou, comprou, ficou ali atrás da porta. É isso, né? Então, o sacerdote também foi muito sábio, humilde também, de ficar fazendo perguntas ao Chico, né? Não é todo sacerdote que faria isso, né? É verdade. Mas vamos lá, Olívia. Aham. Faça aí a vibração. Pensando bem. Vamos sim. Agora, gente, vocês estão já com a garrafinha d'água de vocês, que a minha está aqui, ó. A minha aqui, ó. Então, hoje eu vou precisar muito do auxílio de vocês, da concentração de vocês, porque nós somos poucos, né? Então, a gente vai receber essas boas energias benfazejas, mas, como diz no livro lá, Viagem Astral, a gente vai precisar dessa energia que só nós encarnados tem, que o plano espiritual não tem. E que ele demoraria muito tempo, despenderia muita energia para conseguir essas mesmas que nós temos. Então, a gente vai se concentrar, né, meus irmãos? Vamos se concentrar e vamos doar as nossas energias, vamos dizer assim, materiais que eles não têm, para que eles possam levar para vários irmãos que foram chamados aqui no começo, e outros irmãos que nós não temos nem ideia onde estão, mas eles já selecionaram e vão levar essas energias para eles. Então, vamos lá. Fazer aquela prece bem amorosa, bem carinhosa ao nosso Pai Celestial, agradecendo a Ele e ao Cristo por tudo que nos proporciona, pela proteção, pelas oportunidades. E hoje nós vamos caminhar lá pelo vale, um vale lindo, que a gente vê uma cachoeira de águas cristalinas, passando um riacho aqui ao lado, rasinho, cheio de peixe. E aqui nesse vale contam muitas plantas, arbustos, todos com muitas flores, muitos frutos, esses passarinhos cantando, borboletas, insetos nas flores, esses odores maravilhosos vindo dessas flores que dominam todo o ambiente. E vamos respirar nesse ambiente para que possamos inalar essas energias que o plano espiritual já preparou para todos nós. Vamos inspirar, prender e depois vamos jogar para fora toda e qualquer energia deletéria. Vamos lá, primeira respiração.
Vamos continuar nossa caminhada aqui nesse vale, observando que ele é lindíssimo, e vamos caminhando até aquela cachoeira que está ali. Nesse momento, vemos vários irmãos responsáveis por esse evangelho, já levando à nossa frente, todos esses irmãos, os seus acompanhantes desses irmãos, estão ligados a esse evangelho. Os irmãos que foram lidos nomes, os irmãos que estão em nossas agendas, em nossos grupos. E esses irmãos começam a ser levados para essa cachoeira, para serem banhados, pois essa cachoeira tem muitas energias e vai envolvendo todos esses irmãos. Logo em seguida, vemos o caminhar da Mariângela, da Ana Cláudia, da Cláudia, do Leomar, da Raíssa, da Edivan, todos vão caminhando, eu vou por último, e todos se banham nessa cachoeira. Essas energias benfazejam envolvem nossos corpos, nos deixando mais leves, mais tranquilos, e todas essas energias deletérias, tóxicas, principalmente, que estão ligadas ao nosso coração, ao nosso plexo cardíaco, vão sendo retiradas, vão sendo dissolvidas, como outras energias que estão presas aos nossos corpos, vão sendo retiradas devagarinho. Rapidamente, quando olhamos, vendo a água até mudar de cor, mas logo em seguida ela se mistura com o riacho e volta a ficar bem cristalina. Vamos caminhando agora pelo riacho e vemos debaixo da cachoeira vários irmãos ligados a nós receber esses banhos, serem amparados. E vamos agora caminhando pela cachoeira, recebendo, integralizando todas essas energias benfazejas. E todos aqueles irmãos que nos perseguem, que estão conosco, são agora trazidos também para debaixo dessa cachoeira, para que possam entender que o momento é outro, que agora as oportunidades surgem para que todos nós, encarnados e desencarnados, nos libertemos das nossas algemas, nos libertemos das nossas dores. E vamos caminhando agora, voltando para os nossos corpos. E essas energias dessas águas, desse vale, são levadas para nossas residências, limpando todo o ambiente, retirando de lá toda a energia deletéria, qualquer magnetismo inferior. E todos os irmãos que estão lá, encarnados e desencarnados, nesse momento, são envolvidos por esse amor, por essa paz. E agora, finalizando o nosso evangelho, vamos coletar de cada um de nós essas energias benfazejas, que essas pleiades de espíritos superiores que são responsáveis por esse nosso evangelho vão levar para os irmãos mais necessitados, que já foram escolhidos. E nesse momento, todos eles são amparados nessa coleta de energia desse vale, com as nossas energias, e esses irmãos mais necessitados são amparados, para que possam também sentir todo esse amor do Cristo e de Deus por todos nós. Obrigado, Senhor, por tudo que nos proporciona. Que teu amor permaneça em nossos corações por mais uma semana. Obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz, gente. Um cheiro no coração de todos. Beijo, beijo. Assim seja. Beijão, boa semana. Beijo, Para nós se Deus todos. quiser. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Cadê a Boa noite. Regina Parente?